Bom dia, meus queridos alunos. Estamos aqui, então, para acabar a unidade 4. Unidade 4 que fala do direito brasileiro, fundamentos e evolução histórica. Na seção 4.4, a última seção, nós teremos o que se chama de direito global. No direito global, a gente vai ver essas questões dessa nossa sociedade globalizada, isso é, dessa nossa sociedade internacionalizada. O que significa isso? Só lembrando do princípio da territorialidade, em regra, um sistema jurídico vale dentro do seu território. Se ele vale dentro do seu território, como é que a gente vai resolver essas questões de transnacionalidade? Essas questões, então, que elas vão abstrair as questões de espaço geográfico. Então, as pessoas realizando transações com a China, com a Coreia, com o Japão. Então, como é que a gente vai resolver essas questões? Qual lei que a gente vai utilizar? Então, imagine que um brasileiro compra um produto na China. Imagine que um brasileiro casa com uma argentina. Imagine que um chileno casa com uma brasileira. Então, gente, essas questões vão ser resolvidas aqui no chamado direito global. O direito global, então, ele vai tratar, primeiro, dos sujeitos de direito internacional. A gente vai ter uma diferença do chamado direito internacional público do direito internacional privado. No direito internacional público, nós teremos as relações entre Estados soberanos. No direito internacional privado, a gente vai ter a relação entre os particulares. Então, quando nós temos relações entre particulares, nós vamos para o direito internacional privado. Então, a gente vai estudar esses sujeitos que se relacionam globalmente. A gente vai ver diferença nas relações entre estados. Então, Estado soberano conversando ou renegociando com Estado soberano. Quais são as regras que regem essas relações? A gente vai ver aqui de maneira muito tranquila, de maneira superficial, porque nós aprofundaremos em um semestre depois no nosso conteúdo. E a relação entre particulares, direito internacional privado, principalmente nas atividades comerciais. Então, gente, o direito global é um fenômeno que se inicia no século XIX. Então, no século XIX, a gente tem aí esse direito ganhando mais importância. Por quê? Porque as relações começam a transcender fronteiras. Óbvio, gente, que desde lá da época de Marco Polo, nós temos o comércio sendo realizado entre diferentes países, na verdade, entre pessoas de diferentes países. Então, as próprias navegações, a própria descoberta do Brasil foi algo que se deu por conta de mercancia, foi algo para achar mercados para especiarias, então achar quem vendesse especiarias para vender na Europa. Então, desde essa época, nós temos um comércio muito intenso. Na verdade, desde os mesopotâmicos, nós temos esse comércio bem intenso. Só que ele ganha sistematização a partir do século XIX, ok? Então, houve um fenômeno chamado de globalização. Nós passamos a ter entidades chamadas de transnacionais, inicialmente chamadas de multinacional, depois de transnacionais, empresas que tiveram início em determinados países, mas que passaram a exercer influência em outros países onde se localizavam. Exemplo, por exemplo, a Volkswagen, uma empresa alemã, uma empresa que até começou na época do nazismo, mas que foi se desenvolvendo na Alemanha, veio para o Brasil para produzir veículos. Mesma coisa, General Motors, McDonald's é um dos maiores símbolos de globalização que nós temos na nossa história. Então, por conta da globalização, a gente tem o desenvolvimento dessas normas de direito global. Para quê? Para evitar conflito. Então, evitar conflito global, normas que vão tratar dessas relações globalizadas, dessas relações entre estados, dessas relações entre sujeitos particulares, em relações particulares. Nós temos, então, 4 disciplinas que nos interessam aqui. Nós temos direito internacional público, direito internacional privado, direitos humanos e arbitragem. Então, a gente vai ter cada uma dessas disciplinas, na verdade, uma só para direito internacional público e privado. Nós vamos ter uma disciplina só sobre direitos humanos. Nós vamos ter meio multiportas que vai abordar a arbitragem. Então, gente, nós vamos estudar posteriormente agora, a gente só está conhecendo numa última sessão todas essas disciplinas. E olha aqui, o direito internacional público, ele é esse conjunto de normas regulatórias das relações externas dos agentes internacionais. Então, Estado soberano
versus Estado soberano, ou Estado soberano versus organização internacional, ou até Estado soberano versus ser humano que está reclamando a aplicação de direitos humanos daquele Estado. Então, gente, normas regulatórias das relações externas dos agentes internacionais, que inclui Estados e organizações internacionais. Então, as relações entre Brasil versus Estados Unidos, a gente tem cansado de ver aí o nosso presidente da República, Bolsonaro, e os Estados Unidos fazer acordos. Quando eles estão ali negociando, nós temos normas de direito internacional público ali naquele momento. Bolsonaro, quando assina acordo, esses acordos têm que voltar aqui para o Congresso tem que ratificar esses acordos, porque senão essas normas não serão introjetadas no nosso ordenamento jurídico. Também a relação do Brasil em organizações internacionais como ONU, como OTAN, Mercosul, são tratadas dentro do direito internacional público. O privado, ele vai tratar de relações entre particulares. Então, gente, tanto essa compra, o comércio internacional, fiz compras no Amazon, Estados Unidos. Então, como é que a gente vai responder se houver algum problema entre o comprador e a loja? Então, a gente vai resolver aqui no direito internacional privado. Além disso, no direito internacional privado, a gente vai discutir a relação entre sujeitos. Então, se um sujeito, um nacional, casa com um nacional de outro local e vão viver em outro local e tem filhos em um terceiro local, para a gente saber qual é o sistema jurídico, qual é o conjunto de normas que rege aquela relação, a gente vai se socorrer do direito internacional privado. Então, direito internacional privado, a gente vai verificar o seguinte: as normas internas, elas vão se chocar. Então, em determinado momento, eu fico na dúvida se eu aplico normas de um país ou normas de outro na minha relação com outro particular. E aí, gente, o direito internacional privado, ele vai socorrer a gente, ele vai determinar como resolver essas questões. Olha aqui, então, normas internas criadas por determinado Estado ou autoridade política autônoma para a solução de conflitos relativos a aplicações de lei no espaço geográfico do Estado. Então, esse exemplo do brasileiro casando com uma argentina e tendo filho na Coreia e a partir daí indo morar no Japão, eu tenho vários espaços geográficos em que houve trânsito ali dessa família. Então, se houver morte, qual sistema que eu vou utilizar? Se houver separação do casal, qual sistema que eu vou utilizar? Então, isso tudo a gente tem que entender. E olha ali, o que o direito internacional privado faz? Busca solucionar conflitos entre jurisdições. Então, qual o sistema jurídico que eu vou utilizar para resolver casos concretos entre particulares? No Brasil, a nossa fonte principal do direito internacional privado é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, uma velha conhecida nossa, a gente já viu lá no Direito Civil a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Ela é o Decreto-Lei 465742. O Decreto 465742, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, é que vai, então, orientar aos nacionais como utilizar normas de direito internacional em caso de conflito. Ela vai falar no artigo 7º, por exemplo, a gente não vai aqui esgotar o assunto, vocês vão ter um semestre só para isso, que a lei do país em que domiciliada a pessoa determina regras sobre começo da personalidade, então quem é considerada pessoa ou não. Então, se o brasileiro e a Argentina mudam para o Japão, o conceito de pessoa a ser atribuído para o filho, se é na gestação, se é depois de nascer com vida, se eu tenho que ter viabilidade, é da lei local. Então, é onde existe o domicílio, onde está domiciliada a pessoa. Então, determina regras de começo da personalidade. Do fim, o que é morte? Eu vou verificar as normas de onde eu estou domiciliado para entender o que é morte, ou fim da personalidade. Nome, capacidade, direitos de família. Além disso, o regime de bens obedece à lei do país em que tiverem incumbentes domicílio. Então, imagine que o brasileiro casou com a Argentina, foi morar no Uruguai. Então, o regime de bens é o regime uruguaio. Tá,
foi morar no Uruguai, depois no Chile, depois na Patagônia, depois foi lá morar na Guatemala e voltou ao Brasil. Qual é o regime? O regime do primeiro domicílio. Então, o primeiro domicílio do casal vai ser o regime apto a falar do regime de bens do casal. Relações obrigacionais, desculpem. Então, obrigações, aí nós temos os contratos principalmente, a lei do país em que se constituírem. Então, cuidado, gente. A gente comprando aí coisa em site chinês, regra é aplicação da lei do país em que se constituírem. Aí, a gente só tem uma seguinte dúvida. Gustavo, mas o Código de Defesa do Consumidor me protege. Realmente, ele protege. A gente vai ter um problema posterior. Imagine que você comprou uma pulseira de R$10. A pulseira veio estragada. Ok. Você entra em juízo brasileiro. O juiz até aceita e vai julgar aquela causa ali para te dar aquela pulseira de R$10. No final das contas, você vai ter que, através de carta rogatória, mandar essa decisão do Brasil para a China para executar essa decisão. Então, olha a mão de obra que você vai ter. Você não vai pagar barato por conta disso. Então, cuidado. Veja o custo, isso é o risco que você tem ao importar aquele produto. Esse produto é um produto que parece ser durável. Esse produto é um prejuízo que eu tenho como arcar com esse produto, né? Então, vamos fazer essas relações internacionais. Só lembrando que tem empresas que são muito boas, inclusive na devolução de produtos. Como, por exemplo, não é querendo fazer propaganda, mas eu acho que é uma boa empresa com experiências boas no Brasil, mas da Amazon brasileira é a Amazon. Parágrafo 2º do artigo 9º. A obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente. Então, obrigações resultantes de contratos, obrigações específicas de relações contratuais, o local onde residiu o proponente, quem faz a proposta. Quando que nós temos aí essa discussão sobre direito internacional? Então, alguns autores vão falar que isso é muito antigo, isso é da época lá da Mesopotâmia. Só que o marco considerado para o direito internacional é o que se chama de Paz de Westfália. Então, uma série de tratados ao final da Guerra dos 30 Anos na Europa, porque esses tratados eles acabam definindo fronteiras, definindo o que é Estado. Então, a gente tem um marco bem interessante ali nesse tratado chamado de Paz de Westfália. Na verdade, uma série de tratados. E aí nós temos o marco do chamado Estado-nação moderno. Então, ele é bem interessante quando você vai estudar TGE, para saber quando começou essa discussão sobre o que é Estado. E aqui para o direito internacional. Por quê? Se eu defino a ideia de Estado, eu começo a definir a ideia de relação entre os Estados. Então, por isso, a Paz de Westfália é tão importante. Então, de novo, é um fenômeno mais recente, mas alguns autores falam que desde a Mesopotâmia, Egito, nós temos tratados internacionais. Olha ali, desde a antiguidade, povos de diversos locais mantinham relações entre si, praticando comércio. Há tratados, então, entre cidades da antiga Mesopotâmia e entre os egípcios e hititas no século XIII. Então, tratado de Kadesh ou Kadesh, tratado egípcio-hitita. Então, é o acordo de paz mais antigo do Oriente Médio, está em Berlim. Os gregos respeitavam embaixadores estrangeiros, reconhecendo até mesmo formas de arbitragem. Na Idade Média, a Igreja exerce um papel relevante, sendo o Papa uma espécie de árbitro internacional. Então, se dois países católicos tivessem uma questão, uma contenda, um conflito, levavam essa questão ao Papa. Na Idade Contemporânea, nós temos a Revolução Francesa reforçando a ideia de nação, nacionalidade. Idade Contemporânea, nós temos o reforço, a definição do que se chama de estados modernos. Nós temos, então, as grandes unificações, as cidades que antes eram cidades-estados, elas vão se juntar e formar grandes países. Então, na Idade Contemporânea, a gente tem esses estados nacionais nascendo, essas grandes unificações dessas cidades-estado, fazendo, então, todo um território.
Congresso de Viena de 1815, reorganiza as fronteiras da Europa após as guerras napoleônicas, então ele também é importante, restabelece paz e estabilidade na política, diversos rios internacionalizados, Suíça teve neutralidade reconhecida e foram estabelecidas bases da diplomacia contemporânea no Congresso de Viena. Idade contemporânea, século XIX, nós temos a proibição da pirataria estatal. Então, gente, quando eu vejo isso, eu vejo que a gente tem solução. Você imagina que grandes nações, pelo menos que nós entendemos serem grandes nações, elas tiveram a pirataria como política de Estado. Então, olha que interessante. Você, então, imagina que o Estado praticava a pirataria autorizada. Era como se o Brasil contratasse piratas para fazer pirataria e o ganho dessa atividade ficasse para o Brasil. Então, isso era algo que os países faziam no passado, mas não podem fazer por óbvio, gente. Então, nesse momento aqui, nós temos a proibição do curso, então eram os corsários, eram os piratas estatais, pela doutrina Monroe, resumida pela frase América para os americanos, contraposição, então, dos Estados Unidos ao poderio europeu e Conferência de Berlim, 1885, que trouxe bases do imperialismo europeu no continente africano. Só lembrando, a gente tem aí uma fase chamada de colonialismo. As nações procuram espaços para explorar. O Brasil já foi uma colônia, se a gente for lembrar, uma colônia portuguesa. Então, gente, olha que interessante. Em sendo uma colônia portuguesa, o Brasil ele era explorado. Então, os países chamados de matrizes europeias queriam colônias para extrair riquezas, minérios, especiarias para a venda no comércio. Pós-Segunda Guerra Mundial, século XX, então nós temos aí organizações internacionais se firmando, como OMC, a Organização Mundial do Comércio, ONU e FMI. Então, elas surgem nesse momento. Fundamento do direito internacional. Primeiro é o princípio do pacta sunt servanda. Então, é a força vinculante dos contratos. Então, o que é o pacta sunt servanda? O contrato é entre as partes. O contrato é obrigatório entre as partes. Então, internacionalmente, o primeiro princípio é o pacta sunt servanda, ou obrigatoriedade contratual. Vinculação de um Estado no plano internacional depende do seu consentimento. Emitiu a vontade no sentido de se vincular, ratificou aquela norma de direito internacional, aquele Estado, então, ele passa a ser vinculado por aquela norma, por aquela regra. Então, um tratado não é aplicável a determinado país que não assine o acordo, que não participe do acordo, que não introjete as normas desse acordo, que não deposite esse acordo na organização posteriormente. Então, nas organizações, uma decisão tomada por maioria tem força vinculante, caso o país tenha aceitado previamente tal forma de decisão. Então, a gente vai entender que, em caso de acordos bilaterais, basta a vontade do país e a aceitação de acordo com a sua Constituição daquelas normas do seu direito, e se o país participa de normas, de organizações internacionais, basta que a organização decida como um todo e ele vai vincular-se àquela decisão. O pacta sunt servanda, então, ele tem limites, óbvio que ele tem limites, é chamado direito cogente ou ius cogens. Então, existem certas normas que são obrigatórias, que eu não posso negociar. Então, direitos indisponíveis. O ius cogens são normas, então, de direito internacional de observância obrigatória. Elas não podem ser excluídas pela vontade das partes. Exemplo, Declaração Universal de Direitos Humanos da ONU de 1948 é um ótimo exemplo. Questões de direitos humanos, então, não podem ser excluídas a partir de acordo. Quem são os sujeitos? Os sujeitos do direito internacional privado são sujeitos privados, empresas e pessoas naturais. Então, empresas transnacionais e pessoas naturais, como no direito de família internacional, até no comércio hoje em dia, as pessoas naturais vêm comprando em sites
que acarretam contratos internacionalizados. E o direito internacional público, estados, organizações internacionais e até, de novo, pessoas, quando nós estamos diante de questões de direitos humanos. 3 sistemas buscam explicar a ligação entre os dois, entre o ordenamento jurídico internacional e o ordenamento jurídico nacional. Então, aquelas normas que foram aceitas pelo Estado brasileiro, o que elas precisam para serem aplicadas no país? Elas são unificadas? É um só sistema? São 2 sistemas? Então, são 2 teorias que vão explicar essa ligação. A teoria do dualismo, que vão falar que são 2 tipos de sistema, na verdade são 3 teorias e não 3 sistemas, por favor, corrijam ali depois. Então, a teoria do dualismo são 2 sistemas independentes, a teoria do monismo, que vai ter supremacia internacional, a teoria do monismo, que tem supremacia interna. Quando a gente fala de monismo, a gente fala de um só sistema, envolvendo normas internacionais e normas nacionais. Um grande sistema envolvendo os dois, e não como no dualismo, 2 sistemas em que eu tenho as normas internacionais e as normas domésticas, as normas internas do país. Então, no dualismo, não há possibilidade de conflito entre normas, já que as normas internacionais não devem ser incorporadas pelo direito interno. Então, há total independência entre os sistemas, há total independência entre as normas internacionais e as normas internas do país. Monismo com supremacia internacional, um só sistema, mas quem comanda são as normas internacionais. Então, as normas internacionais têm preponderância sobre as normas nacionais. Monismo com supremacia interna, então as normas de soberania, as normas internas têm supremacia sobre o direito internacional. Então traz a ideia de soberania absoluta, sendo o direito internacional mera continuação do interno, e o interno sempre superior ao internacional. Quais são as fontes do direito internacional, gente? Aí o artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, decreto 19.841 de 1945. Então, olha ali que interessante. A Corte, cuja função é decidir de acordo com o direito internacional, as controvérsias que lhe forem submetidas, aplicará as convenções internacionais, então, acordos e tratados internacionais, quer gerais, quer especiais, então, quer convenções, quer acordos bilaterais, que estabeleçam regras expressamente reconhecidas pelos estados litigantes. Então, é fonte do direito internacional o acordo e a convenção internacional. O costume internacional. Então, o que é esse costume chamado de costume internacional? É uma prova de uma prática geral, mas que é aceita como norma de direito. Que é aceita pela população como norma jurídica, como norma sujeita à sanção. Princípios gerais de direito, reconhecido pelas nações civilizadas, e os princípios são normas gerais, normas abstratas, que vão, então, organizar a interpretação dos ramos. Nós temos ainda as decisões judiciárias, seja nacional, seja internacional, e a doutrina, gente, artigos científicos, artigo de pessoas que estudam o direito internacional, também podem ser utilizados como fonte do direito internacional. A Corte pode decidir uma questão ex aequo e bono, isso é, por equidade, se as partes concordarem. Então, se as partes concordarem, um terceiro país, então eu tenho um conflito entre 2 países, um terceiro país pode resolver a partir da equidade, pode ser o árbitro a partir da equidade. Não há hierarquia entre as normas de direito internacional, então uma não vale mais que a outra. Os juízes do tribunal, das cortes internacionais, vão usar na ordem que quiserem todas essas regras, todas essas fontes de direito internacional. Vamos lá, então, as fontes, gente. Convenções é a primeira, então tratados normalmente são de iniciativa dos próprios estados, um tratado de livre comércio, um tratado de circulação de determinadas mercadorias, um tratado de tributação.
São, então, normas internacionais, são acordos realizados entre os próprios países e desenvolvem, que vão ter que obedecer aquilo se participarem desse tratado. Podem ser bilaterais, 2 países, podem ser multilaterais, vários países. As recomendações da OIT, as convenções da OIT são tratados multilaterais. Então, lá no âmbito da Organização Internacional do Trabalho, os vários países decidem, e aí você vai ratificando, você vai confirmando a sua participação ali naquela determinada ordem internacional. O tratado, gente, é o principal instrumento de vinculação entre estados nacionais e organizações internacionais. Então, a relação que existe de um país em organizações internacionais é feita via tratados, criando direitos e deveres mútuos. Ainda dentro das convenções internacionais, as convenções nascem de grupos de trabalho, como representantes de Estado nacional ou por organizações de âmbito internacional. Então, as convenções da OIT, já falamos dela, antecipamos, a OIT determina e essa determinação vai ter força obrigatória ali dentro dos países que compõem aquela determinada organização. Então, eu tenho de maneira mais leve recomendações que não vinculam, e nós temos as convenções que vincularão os países que fazem parte de determinada organização internacional. O exemplo trazido aqui é a Convenção de Haia, em matéria de direito internacional privado. As convenções, elas são superiores à Constituição, então a gente lembra das teorias dualista, monista com supremacia de direito internacional, monista com supremacia de direito interno. Então, na verdade, tenta-se que o sistema seja um só e que as normas internacionais sejam introjetadas, sejam aceitas, sejam domesticadas, colocadas no direito doméstico, no direito interno. Então, olha aqui, gente. O STF, ele afirma, ele já decidiu que tratados que versem sobre matérias comuns têm status de lei ordinária. O que significa isso? São inferiores à Constituição. A Constituição tem supremacia sobre matérias comuns. Os tratados acerca de direitos humanos podem se tornar... Então, eu tenho 2 tratamentos aqui para os direitos humanos. Podem se tornar emenda constitucional, então vão estar no patamar da Constituição, vão virar Constituição, já que são emenda. E aí nós temos isso acontecendo se em 2 turnos, então em 2 reuniões, 3/5 dos respectivos membros de cada uma das casas do Congresso aprovar aquele tratado internacional, ele virará emenda constitucional. Exemplo, Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, que viraram emenda constitucional. Só que se esse Tratado de Direitos Humanos não for aprovado com esse quórum, ele vira norma supralegal. Ele está acima das normas que estão abaixo da Constituição e está abaixo da Constituição. Ele cria ali um terceiro gênero. Um tratado somente se completa, então, com a ratificação, promulgação, assinatura e depósito. Então, o que eu havia falado para vocês, não é tão simples, não é só ir lá e assinar o documento. Não, aquele acordo volta para o direito brasileiro, ele é verificado pela ordem jurídica interna e o legislativo interno, ele vai confirmar aquele tratado internacional. A partir da confirmação, promulgação, assinatura e depósito, ele volta lá para aquela organização internacional, então para aquela outra pessoa que está aguardando aquele acordo e ele é confirmado. De maneira que pode haver convenção sem validade no plano interno. Então o Brasil pode ser signatário de acordos, só que ainda não foram introjetados, se não são introjetados, não geram direito subjetivo, porque não foram ratificados, não foram promulgados, não foram assinados, não foram depositados. Há uma doutrina minoritária que fala que a mera ratificação, então que não precisaria nem promulgação, nem assinatura, nem depósito,
A mera ratificação pela ordem jurídica interna já seria suficiente para gerar direitos. Então, outros defendem que a vinculação de um Estado no plano interno e internacional ocorreria com a mera ratificação, confirmação de um tratado ou convenção. Essa é a doutrina minoritária. Ainda falando de fontes de direito internacional, o que é o costume internacional? Então, regras não escritas de direito relacionadas às práticas sociais e contínuas e obrigatórias que de maneira tácita, então maneira não expressa, são aceitas como norma de conduta. E as pessoas têm ideia de que se houver descumprimento daquela norma, haverá a sanção. Análise material, então, uma prática reiterada e subjetiva, convicção e obrigatoriedade por parte dos sujeitos que estão praticando aquele costume. Internacionalmente, então, o costume termina tacitamente com a prática de novos costumes ou expressamente com a revogação via tratado daquele costume. Ok, gente? Então, costume internacional não é escrito, as pessoas praticam, são práticas sociais que as pessoas têm certeza que, se não praticadas, haverá a sanção. Princípios gerais, normas de caráter abstrato, reconhecimento obrigatório pelos Estados nacionais, exemplos: não agressão, solução pacífica de conflitos, autodeterminação dos povos, continuidade do Estado, boa-fé, obrigação de reparar danos. As decisões judiciárias podem ser internas ou internacionais, já falamos isso, e doutrina são os textos científicos realizados pelos estudiosos do direito internacional. Decisões de organizações internacionais, reflexos aos países a ela vinculados. Então, se eu tenho convenções, isso vai ser utilizado, mas a gente já falou ali no tratado. Então, as recomendações, decisões e resoluções também serão utilizadas aqui como decisões de organizações internacionais. Só lembrando, atos unilaterais, criadores de direito, criam vinculações ao próprio Estado que pratica o ato e a outros estados. Então vamos lá, gente. Conflito entre um tratado e a Constituição. Só lembrando, então, para a gente começar essa discussão, que norma constitucional posterior, então se uma nova Constituição entra no mundo jurídico, não revoga um tratado que é anterior a ela. Ok, e acordo internacional posterior, ele tem que ser verificado se ele ofende a Constituição. Competência, então, de quem? STF, para julgar a inconstitucionalidade de tratado, artigo 102, 3b da sua Constituição. Então, tratados internacionais não poderiam, em hipótese alguma, contrariar a Constituição. Ok? Então, o posicionamento adotado pela segunda turma do STF no recurso extraordinário 109 e 173. Só que, em matéria de direitos humanos, para evitar um caos e uma mortandade, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, então para evitar o que aconteceu lá com os judeus, por exemplo, e as outras ofensas de direitos humanos, nós temos que normas de direito internacional prevalecerá sobre a Constituição. Então, se a Constituição ela for reformulada para violar direitos humanos, essas normas de direitos humanos não deveriam, elas deveriam ceder espaço, elas deveriam ser subjugadas pelas normas internacionais de direitos humanos. Então, gente, olha ali, normas de direito internacional versus Constituição de Direitos Humanos, concebendo o mecanismo para implementação no ordenamento jurídico interno. Então, as normas de direitos humanos deveriam ser aplicadas em detrimento da Constituição, ok? Isso acontecerá, então, se as regras contidas na lei de introdução não são suficientes, vez que os litígios se relacionam com direitos essenciais ao desenvolvimento humano. Por que acontece isso? Olha aí, gente, eu acabei de falar para vocês. A Segunda Guerra Mundial traumatizou muito a humanidade. Então, por conta daquele caos que existiu, daquela matança em massa, daquele extermínio, na verdade, nós tivemos aí
esse desenvolvimento dessa teoria que as normas de direitos humanos elas estão acima dos ordenamentos internos. Só que, gente, é um pouco difícil ao seguinte sentido. Estão acima do ordenamento, mas o Estado goza de soberania. Quem vai impor àquele determinado organismo o cumprimento das normas de direito internacional de direitos humanos? Nós temos até hoje mulheres com muitas restrições no Oriente Médio, nós temos mulheres que são amputadas em órgãos para que não tenham prazer na África, e a gente tem umas questões bem estranhas no nosso mundo ainda hoje. Direitos humanos, então, Carta da ONU de 1945 impôs o dever de proteção dos direitos humanos, liberdades fundamentais, assim como a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48. O Brasil, gente, ele sempre participa desses tratados de direitos humanos. Ele participou do Pacto de San José da Costa Rica em 1978, inclusive esse pacto é importante, guardem o nome desse pacto, porque a proibição de prisão civil do depositário infiel vem aqui desse pacto. Na Constituição você encontra duas prisões civis. Que prisões civis você vai encontrar na Constituição? Você vai encontrar para o depositário infiel, você vai encontrar para o devedor de alimentos. Hoje vigora só a de dívidas alimentares. Por quê? O depositário infiel, ele foi alcançado pelo Pacto de San José da Costa Rica. Então, o Pacto de San José não permite mais a prisão do depositário infiel. Ainda sobre essa questão de direitos humanos, se houver qualquer dúvida, a aplicação pela Corte Interamericana de Direitos Humanos e resolução desse conflito entre norma brasileira e norma internacional. Então, norma internacional que reduza garantias fundamentais, a Constituição prevalece. Se a Constituição reduzir normas internacionais de direitos humanos, a proteção ao homem dos direitos humanos prevalece. Então, necessidade de limitação de soberania estatal, que vai justificar, inclusive, que não aconteçam mais situações como o Holocausto. Proteção de direitos humanos visa a proteção do homem no plano individual pela garantia dos direitos e liberdades fundamentais. Conflito entre tratado e Constituição. Então, gente, nesse sentido, o Estado assume papel primário na proteção de direitos humanos, possuindo o sistema internacional caráter subsidiário só na falha do sistema interno. Direito internacional privado. Então, agora estamos falando da norma entre as pessoas, conflito entre particulares. Então, olha aqui. Direito internacional privado, ele versa sobre conflitos entre particulares, ligados à aplicação da lei no espaço, foi o que falamos. Então, sempre, se houver dúvida ao saber em que sistema jurídico nós praticaremos, nós utilizaremos as normas de direito internacional privado. Havendo dois ou mais ordenamentos jurídicos aplicáveis ao caso, o intérprete da norma deverá utilizar de elementos de conexão para solucionar o litígio. Então, gente, já falamos da Lei de Introdução à Normas de Direito Brasileiro, só especificando que ela traz normas de natureza real, e aí ela vai tratar de situação da coisa, ela vai tratar de situações de pessoas e vai tratar de instituições, ok? Então, a determinação de qual lei utilizar, ela pode verificar o bem, ela pode verificar o status da pessoa e ela pode levar em conta a instituição. Exemplo, então, bilionário norte-americano casado com a brasileira, pai de 3 crianças americanas de outro casamento, proprietário de bens e território nacional, falece. Artigo 10, parágrafo 1º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileira, nós temos que a lei brasileira de sucessões deve ser aplicada em benefício do cônjuge quanto aos bens situados no país, caso mais favorável. Se não for favorável, aplica-se a lei internacional, a lei de Bill, por exemplo, a lei dos Estados Unidos. Arbitragem. E a arbitragem, caminhamos aí para o final da nossa aula de hoje, a gente está falando de um método de solução de conflitos. Então, método alternativo, se é a arbitragem interna, mas um método muito utilizado internacionalmente. Então, gente, método alternativo de solução de controvérsias, melhor do que um processo, do qual busca-se dirimir conflitos através de um árbitro. O árbitro, ele funciona mais ou menos igual ao juiz, gente. Ele é
uma espécie de heteronomia. Então, eu vou ter, na verdade, desculpa, não é heteronomia não, é heterocomposição. Eu vou ter a composição daquele conflito, a solução daquele conflito, a partir de um terceiro. E a vontade desse terceiro é imposta às partes que estão em conflito. Então, tal qual o juiz, que é um terceiro, e vai impor a sua vontade às pessoas que estão em conflito, o árbitro também impõe a sua vontade às partes. Só que qual que é a diferença básica do árbitro para o juiz? A arbitragem, gente, as partes decidem e acordam, fazem acordo, convencionam que querem realizar a arbitragem. Então, é um método alternativo. Deu errado, vamos para o processo. Então, não querendo arbitragem, as partes não convencionam, não convencionando, vamos resolver a partir de processos. Partes, então, realizam acordo. Então, dois tipos de possibilidade da gente ter arbitragem. Ou nos contratos a gente já coloca uma cláusula prevendo a arbitragem em caso de conflito, e aí o nome dessa cláusula será cláusula compromissória, vai fazer um compromisso de ir ao árbitro se houver conflito. Ou a gente tem o compromisso arbitral. Então, de novo, se eu tenho um contrato, eu já posso antever, eu posso tentar antecipar e colocar no contrato que se aquele contrato tiver problemas, nós levaremos esse problema ao árbitro, cláusula compromissória. E aí, gente, a gente tem que ela estabelece que eventuais litígios serão obrigatoriamente submetidos ao juiz arbitral, cuja sentença será mandatória. Isso é muito importante. A arbitragem, se provocada pelas partes, a sua decisão é vinculativa. Eu só posso levar a decisão da arbitragem para o judiciário se eu alegar vícios da decisão arbitral. E aí, obviamente, não é só alegar, a gente já está vendo aí na teoria geral do processo, eu tenho que alegar e provar. Nada impede, porém, que as partes adotem a arbitragem posteriormente, como um acordo. Então, eu posso lá no contrato determinar que será feita a arbitragem, mas eu posso fazer posteriormente. Então, existe um conflito, as partes querem resolver aquele conflito e as partes podem resolver o conflito como? No chamado compromisso arbitral, ok? Compromisso arbitral. O que é compromisso arbitral? As partes, para finalizar um conflito, elas jogam o assunto para o árbitro. Bati no carro de alguém, eu estou achando muito caro o valor que ele está me cobrando. A gente pode acionar um árbitro para determinar quem tem razão ou não. Isso é feito posteriormente, isso é feito sem contrato, isso é feito, então, para finalizar um conflito, para encerrar um conflito que surge ali no mundo jurídico. Nos negócios internacionais, a gente tem demais. Na verdade, a gente tem muito nos Estados Unidos. Internamente, as pessoas usam muito a arbitragem. Então, nos negócios internacionais, trata-se de importante método marcado por decisões técnicas, sigilosas e céleres. A vantagem da arbitragem, essa questão técnica. O árbitro, geralmente, é alguém que entende daquilo em que as partes estão conflitando. Então, houve batida de carro. Vai ser esse valor ou não vai ser? A gente chama como árbitro um mecânico de confiança das duas partes. E aí o árbitro vai falar, olha, esse conserto fica em tanto. Beleza, esse é o valor que eu vou te entregar. Nos negócios internacionais, importante método, adequado aos conflitos privados transnacionais, pela possibilidade de escolha de local da arbitragem, câmara competente, legislação material aplicável, idioma e até mesmo da lei processual. Então, um procedimento que irá reger o procedimento, tendo em vista que cada Câmara Arbitral pode instituir seu procedimento próprio e diferenciado. No Brasil, desde 1850, existe arbitragem, só que só em 96, desculpa, gente, através da Lei 9.307, que nós temos aí a popularização da arbitragem. Por quê? Porque antigamente, quando existia arbitragem, os tribunais queriam se manifestar sobre a arbitragem. Então, era como se eu tivesse um primeiro momento de arbitragem e um segundo momento. As partes podiam ir à justiça discutir de novo aquela causa. Só que em 96, com a 9.307, os tribunais começaram a tomar um outro posicionamento. Qual o posicionamento? Se as partes, de maneira livre, se elas são capazes, elas pactuaram que queriam o árbitro solucionando seus conflitos, a não ser que esse conflito
esteja viciado, esse laudo arbitral, essa decisão seja viciada, nós não analisaremos, o judiciário não analisará as questões de arbitragem. Então, se um contrato tem uma cláusula compromissória ou se existe um acordo para fazer arbitragem posteriormente, as partes têm que se submeter à arbitragem. O judiciário será chamado somente se houver vício na decisão. Então, não havendo vício, o judiciário não vai se manifestar sobre o assunto da arbitragem. A arbitragem, em regra, trata de direitos disponíveis. Então, direitos indisponíveis não podem ser usados na arbitragem. Questões de direito do consumidor, então, quando utilizadas de maneira compulsória, também não podem ser utilizadas na arbitragem. A decisão arbitral, então, ela é definitiva e vinculativa das partes, o cumprimento é obrigatório. Já falamos, o Poder Judiciário pode revisar, se houver vícios, erro, dolo, coação, teve o vício ali no laudo arbitral? Teve, então vamos ao Judiciário. Situação problema, você chamado às pressas para solucionar litígio relacionado ao imóvel de propriedade do Grupo Braga, um dos maiores grupos industriais do Brasil com atuação global. No caso concreto, envolvendo direitos reais sobre o imóvel. Haverá necessidade de ajuizamento de ação contra a grande empresa francesa. Então, imóvel no Brasil, a empresa é francesa, imóvel está no Espírito Santo, só que o contrato foi assinado em Lisboa. Cláusula, então, de foro de eleição, tratando a justiça francesa como competente. E aí a pergunta é, qual jurisdição adequada para solucionar o caso? Artigo 12 da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, só a autoridade judiciária brasileira compete conhecer das ações relativas a imóveis situados no Brasil. Então, gente, se for utilizar a justiça francesa, essa decisão não terá validade no Brasil. Nós temos que ter a manifestação da autoridade judiciária brasileira. No caso dos bens imóveis, deve-se utilizar, então, o lugar de situação da coisa, lex rei citae, sendo o juízo brasileiro competente para solucionar o caso. Para a solução de controvérsias envolvendo imóveis, importa apenas o foro da situação da coisa, não havendo que se cogitar da utilização de outros elementos de conexão. Ao celebrar determinado contrato, as partes não incluem cláusula arbitral. Então, cláusula compromissória. Tal comportamento impede a intervenção de uma câmara arbitral posteriormente para solucionar conflitos? Não, gente, a gente já viu que são duas modalidades. Vamos voltar aqui muito rapidamente, que eu gosto de mostrar. Ou a gente coloca no contrato cláusula compromissória, isso tudo está na Lei de Arbitragem 9.307, tá, gente? Ou nós temos o compromisso arbitral. Então, mesmo não tendo um contrato, acontece um conflito, para finalizar esse conflito, nós podemos fazer um compromisso arbitral. Compromisso arbitral. A intervenção poderá ser imposta por uma das partes? Não, gente, o compromisso arbitral é um acordo. Se as partes quiserem, vamos ao árbitro. Se as partes não quiserem, a única solução, se continuar o conflito, se as partes não fizerem uma composição, seja por fazer um acordo, seja se transacionarem, então, através do acordo, seja se fizerem um acordo através de mediação ou conciliação, deverão ir para o judiciário através de um processo. Encerramos, então, a nossa aula de hoje. A aula vai estar no seu ambiente virtual de aprendizagem e qualquer dúvida, vocês sabem que podem me encontrar no meu WhatsApp. Então, um abraço para vocês, WhatsApp, e-mail, então, vocês podem fazer as perguntas que quiserem. Gente, muito obrigado para vocês, muito bom dia e até mais.